Oi, tudo bem com você? Meu nome é Emily Mingotti, esse é o canal Café com o Espírito Santo. E eu quero dizer o quanto eu tô feliz que esse vídeo chegou até você, porque eu creio grandiosamente que o Espírito Santo vai ministrar algo poderoso no seu coração. E a palavra de hoje o Senhor ministrou no período da manhã e fala sobre serviço e sobre entrega. Bem, hoje pela manhã foi um dia, digamos que diferente. Você que é dona de casa, você que tá ali diariamente cuidando do seu lar, você vai conseguir entender muito bem o que eu tô falando. Nós, donas de casa, nós temos ali, digamos que uma separaçãozinha, né? A gente organiza, tem aquela organização, que você organiza as coisas por cima, né? Porque a casa já tá ali. Também tem aquela faxina mais pesada, que você tira os móveis de lugar, que você vai limpando detalhadamente, joga água na casa, enfim. Tem essas faxinas, digamos que diferentes, né? Uma da outra. E hoje, digamos que pela manhã, eu começaria a organizar a casa de uma forma mais básica, porque tudo já estava no lugar, né, pela faxina anterior. Então eu pensei, hoje eu vou fazer uma organizaçãozinha mais assim por cima mesmo. E de repente eu senti que não, eu deveria fazer uma faxina mais detalhada, digamos assim. Então assim eu fiz. Fui limpando cantinho por cantinho de cada parte da casa. E hoje foi esse dia. Não seria esse dia, mas no final de tudo acabou que foi aquela faxina mais detalhada mesmo, sabe? E enquanto eu limpava a casa, eu comecei a conversar com o Senhor. E eu comecei a dizer, Senhor, eu gosto tanto de cuidar da minha casa, sabe? Tô tão feliz de estar cuidando da minha casa de uma forma detalhada, né? Não seria hoje o dia, mas ali as coisas se encaminhou para ter aquela faxina assim, sabe, mais pesada. E eu falei pro Senhor, Pai, eu tô tão feliz, eu amo tanto a minha casa, amo tanto estar cuidando da minha casa, sabe? Quando chega assim no finalzinho do dia, no momento ali que você termina a faxina e você olha para cada cantinho da casa e tá tudo organizado, você simplesmente ali dá aquele nossa, como é bom, né? Como é gostoso a gente cuidar da casa e no final de tudo a gente vê aquele resultado daquela produção, sabe? Aquele resultado produtivo. E bem, foi esse tipo de faxina que eu fiz hoje. Uma faxina detalhada, cada cantinho mesmo da casa eu tava lá organizando. E de repente o Senhor começou a ministrar no meu coração. E o Senhor disse o seguinte pra mim: Filha, como que você demonstra pra mim que você realmente ama a sua casa? Você não apenas diz que ama aonde você mora. Então como que você demonstra isso? E logo eu falei pro Senhor, eu falei assim, Pai, eu demonstro ao Senhor que eu amo a minha casa, amo o local onde eu tô inserida, fazendo exatamente o que eu tô fazendo agora, cuidando dela detalhadamente. Então eu demonstro que eu amo a minha casa, cuidando dela, né? E o Senhor falou assim pra mim, era exatamente nesse ponto que eu gostaria de chegar. E o Senhor disse assim pra mim, quando você ama algo, você não apenas diz que você ama, mas você cuida desse algo, né? Como por exemplo a sua casa, você disse que você ama a sua casa e nesse momento você tá cuidando dela. Mas esse cuidado que você tá tendo com a sua casa nesse exato momento é um cuidado detalhista, sabe? Onde você não organiza ela por cima, mas você vai de cantinho em cantinho, organizando cada ambiente, cada detalhe, certo? E eu disse pro Senhor, certo, é exatamente isso. E o Senhor falou o seguinte ao meu coração, e com a sua igreja? A sua igreja também é sua casa. Você faz parte da igreja, então como que você demonstra que você cuida da sua igreja, que você ama a sua igreja? E eu disse ao Senhor, da mesma forma que eu estou demonstrando agora cuidado com a minha casa, da mesma forma eu amo a minha igreja cuidando dela. E o Senhor disse para mim exatamente no ponto que eu gostaria de chegar. Você, da mesma forma que demonstra que ama a sua casa, você cuida dela, da mesma forma que você diz que ama a sua igreja, você ama ela em cuidados. E eu disse, sim, Senhor, na igreja eu venho cuidando, né? Conversando com o Senhor, fui falando ali as áreas que eu amava a minha igreja em cuidados, né? Na parte de realmente servir. E o Senhor disse exatamente o ponto que eu gostaria de chegar. Você ama a sua casa em cuidados, servindo. Você ama a sua igreja em cuidados e servindo. E isso agrada o meu coração. Ali fisicamente, você está servindo a sua igreja. Você não apenas diz que você ama congregar ali, mas você serve o local onde você está.
E o Senhor me fez lembrar que há uma passagem que o Senhor diz que Ele não veio para ser servido, mas que Ele veio para servir. E o Senhor disse isso para mim, filha, da mesma forma que eu vim ao mundo para servir, não para ser servido, da mesma maneira eu quero que você continue servindo. E o Senhor disse que era isso que Ele gostaria de comunicar a todos os filhos dele, ou seja, todos os nossos irmãos em Cristo, né? Todos os meus irmãos em Cristo, dizendo, olha, eu não quero apenas que você diga que você ama congregar na sua igreja, mas eu quero ver você realmente demonstrando amor. E demonstrar amor é o quê? É você cuidar, é você servir, é você se entregar. Não apenas você ir cultuar para receber aquilo que eu tenho para te entregar, mas que você vá no sentido de realmente servir, de você entregar tudo que você tem, tudo que você é, sabe? Em serviço à sua igreja local. Então o Senhor, naquele momento, Ele me ensinou o quanto é importante a gente realmente estar servindo a nossa igreja, sabe? Não somente a gente estar indo congregar, receber do Senhor algo, mas a gente realmente está indo lá para servir uns aos outros, servir os nossos irmãos em Cristo. E o Senhor, Ele aprofundou um pouco mais na palavra que Ele me entregou hoje pela manhã, quando Ele disse, filha, isso que eu acabei de te ensinar, isso que eu quero que você transmita no vídeo de hoje é sobre um serviço físico, correto? Eu, sim, Senhor, entendi a parte dos exemplos, né, do serviço físico. E o Senhor disse o seguinte, mas eu também quero que você fale com eles, né, e isso também serve para mim, claro, sobre um serviço espiritual. E o Senhor disse, filha, da mesma forma que você ama a sua igreja em cuidados, eu também fisicamente, eu também quero que você ame a sua igreja em cuidados espiritualmente. Eu disse, Senhor, mas como que nós podemos, né, eu e os meus irmãos, como que nós podemos ali estar amando a nossa igreja em cuidados espiritualmente? E o Senhor me disse o seguinte, Ele falou assim, filha, quando você vem até a mim, que você entrega todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, todos os seus medos, bem como você revela o mais profundo do seu coração, revelando e entregando a mim os seus pecados, eu pego todos os seus pecados e eu jogo no mar do esquecimento. E nisso eu vou te santificando. Quanto mais perto você está de mim, quanto mais relacionamento você tem comigo, mais você é santificada, porque você está se aproximando de mim. Então automaticamente é como um amigo. Vamos colocar um exemplo do seu melhor amigo. Quando você anda com seu melhor amigo, querendo ou não, você vai ficando parecido, a sua risada às vezes, o seu sorriso, o seu modo de falar vai se parecendo com o do seu amigo, com aquelas pessoas que você convive. Inclusive aconteceu algo alguns minutinhos atrás que entra nesse exemplo. Eu morava em um outro estado, faz 2 meses que eu me mudei, e conversando com uma amiga desse estado onde eu residia, né, onde eu morava, essa minha amiga, ela falou o seguinte pra mim, ela falou assim, amiga, você tá com sotaque de onde você tá morando. E eu nem ao menos percebi. Ela que notou, e eu falei, gente, mas nada a ver, né? Eu nem percebi. Enfim, mas o que eu tô querendo dizer é que conforme o lugar e as pessoas, né, que nós convivemos, que nós estamos ali convivendo diariamente, sem que a gente perceba, a gente vai se moldando, a gente vai tendo ali um modo de falar mais parecido, às vezes a forma que você dá risada, algumas gesticulações que você faz, enfim, você vai ali ficando mais parecido com as pessoas que você tá por perto. E o Senhor disse isso pra mim, o Senhor falou assim, filha, quanto mais perto de mim você tá, mais parecida comigo você fica. Então automaticamente você vai entrando ali naquele processo de santificação. A palavra do Senhor nos diz, sede santos como eu sou santo. Não tem como a gente se santificar por si própria ou pela nossa própria força, mas é através de um relacionamento com o Senhor. E o Senhor falou, eu preciso que, da mesma forma que você ama em cuidados fisicamente a sua igreja, eu também quero que vocês amem em cuidados a sua igreja espiritualmente. Então, amar a igreja espiritualmente em cuidados é você cuidar do seu relacionamento com o Senhor. Porque automaticamente, se parecendo e tendo um relacionamento com o Pai, você vai se santificando. Tudo aquilo que antes você pecava, hoje em dia você vai ter ali uma força maior, digamos assim, para resistir aquilo que antes você ia com tanta facilidade, mas agora você vai estar
se relacionando com o Senhor. Então, automaticamente Ele vai te moldando. Então, a partir do momento que a gente se relaciona com o Senhor, que o Senhor joga os nossos pecados no mar do esquecimento e a gente vai entrando nesse processo de santificação, a igreja ela vai se tornando espiritualmente uma igreja mais sadia, um ambiente mais sadio, né? Todas as pessoas que vão até a igreja porque reconhecem que sem o Senhor não há salvação. E da mesma forma elas vão ali, né? Pessoas, todos pecadores, eu e você somos pecadores, mas todos nós em busca de uma santificação em Cristo, de um relacionamento com Cristo, de uma salvação em Cristo, né? E de uma morada eterna que a gente tem através unicamente do Senhor. Então todos nós pecadores nos reunimos na igreja em prol de conhecer mais aquela pessoa que é Cristo, que nós desejamos ter um relacionamento, nos relacionamos com Ele e automaticamente entramos no processo de santificação. E quando pecadores começam a entrar num processo de santificação, automaticamente a igreja vai se tornando um lugar mais sadio, mais saudável, se é que você consegue me entender. Então o Senhor falou automaticamente quando os meus filhos que congregam em um mesmo ambiente, congregam em uma mesma igreja, numa mesma congregação, quando eles se aproximam de mim, automaticamente eles vão deixando o pecado e se parecendo mais comigo. Então a igreja ela acaba se tornando um local mais sadio. Em que sentido? Não há ali mais fofocas, não há ali mais mentiras, enfim. Vai se tornando um lugar sadio porque as pessoas que lá entraram em busca de Cristo começaram a se tornarem sadias no sentido de santidade. Consegue entender? Bem, essa é a palavra de hoje. É isso que o Senhor desejou falar ao nosso coração, para que nós venhamos a servir a igreja que nós congregamos, para que nós venhamos a servir uns aos outros fisicamente, né? Da mesma forma que nós amamos em cuidados a nossa casa, da mesma forma nós venhamos a amar em cuidados a igreja que nós congregamos, servindo realmente, usando os dons e talentos, usando a saúde que o Senhor nos deu para ir lá servir em cada detalhe, sabe? Naquilo que realmente tiver ali uma necessidade, você tá ali para servir. Você usa quem você é e aquilo que você tem em prol da igreja, da congregação que você participa. E da mesma maneira que nós não apenas sirvamos a igreja fisicamente, que nós não fiquemos somente ali, mas que da mesma forma que nós servimos a igreja fisicamente, que nós também venhamos a servir a nossa igreja em cuidados espiritualmente. E isso entra o que eu acabei de falar, que nós acabamos de conversar, que é a parte de buscar o Senhor, buscar ter um relacionamento com o Senhor. E automaticamente, tendo um relacionamento com o Senhor, a gente consegue cuidar espiritualmente da igreja. E, bem, espero que essa palavra tenha criado ali raízes no seu coração, que sejam palavras ali fixas, permanentes em nós, em mim e em você. Oro para que essa palavra ela venha frutificar em você, que ela faça parte de um firmamento que há em ti, e que o Senhor te use dentro da tua congregação fisicamente, que você venha a ser aquela igreja sadia, aquela igreja saudável, aquela igreja que vem sendo santificada por quem Cristo é. Que você busque ao Senhor de forma que você seja cada vez mais parecido com Ele, e nisso a gente consiga ali criar um ambiente ainda mais agradável, digamos assim, dentro da igreja, onde os nossos irmãos em Cristo consigam ali sentir alegria, e não somente eles, mas nós também, e principalmente que o Senhor encontre ali uma igreja transformada, uma igreja limpa do pecado, uma igreja realmente que busca, que tem relacionamento com o Senhor, que nós venhamos a alcançar novos níveis em Cristo, sabe? Que nós venhamos a nos aprofundar ainda mais com Ele, ter um relacionamento ainda mais profundo com Cristo, que nós venhamos a dar passos realmente grandes, sabe? Passos grandiosos em direção ao nosso Senhor, que nós sejamos transformados, guiados, sabe? Por quem Cristo é, que nós venhamos a ser constrangidos, sabe? Pela presença maravilhosa de Jesus, pela santidade inigualável dele, e que nós venhamos a ser santificados por quem Cristo é, pela santidade que é o próprio Cristo. E, enfim, fique com Deus em nome de Jesus.
Vídeos aqui normalmente são segundas e sextas-feiras, sempre são postados no período da tarde. Enfim, fique com Deus em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada. Ora para que quando você chegar na sua igreja, você já sinta ali um grande, enorme, imenso prazer de servir no local onde você congrega e que você faça parte de uma igreja que é santificada por Cristo, uma igreja sadia. E lembre-se, você é a igreja do Senhor. Você, juntamente com seus irmãos em Cristo, formam ali a igreja que o Senhor vem em busca. Então, fique com Deus em nome de Jesus e até o próximo vídeo.